Então, existe sim, pessoal, uma ligação entre o sistema do eixo intestino-músculo. Isso talvez poucas pessoas devem ter escutado. Então, existe o intestino-cérebro, existe um eixo intestino-músculo, que existe e pode afetar as adaptações musculares ao exercício. Então, a pessoa que teve COVID e está acostumada a fazer exercício, depois não produz mais as mesmas performances. Isso é muito sério, porque nós, profissionais de saúde, principalmente fisioterapeuta, educador físico, que trabalha com o corpo, tem que saber disso, tá? O que acontece, eu vou aqui mostrar. Esse é um slide que vocês têm que guardar, pessoal. Aqui em cima, vocês estão vendo assim, quanto maior diversidade, né, de bactérias e bactérias boas, eu só vou saber disso se eu pedir um exame genético, tá? Onde ele vai me mostrar qual é a repartição de bacteroidetes, de firmicutes, né, de Arquemância mucinifera, etc. Então, quando você tem um intestino bom, que é a circulação, onde você tem as tight junctions, está tudo beleza, você tem baixo lipopolissacarídeo, você tem baixas citocinas pró-inflamatórias, você tem bastante citocina anti-inflamatória. Então, você tem aumento de mTOR e diminuição de NF-kappa-beta. Então, o que você vai ter, pessoal? Você vai ter um monte de biogênese mitocondrial, um monte de densidade capilar, um monte de síntese de glicogênio e um monte de síntese de proteína. Então, você vai ter músculo forte, né, adaptado ao training e vai ter muito mais oxigênio, tudo bem? Agora, ao contrário, quando você tem um problema, como eu estou com uma bolsa de colostomia. Quando eu saí, pessoal, do hospital, eu fiquei desesperado, né? É uma situação bastante chata isso que eu estou vivendo agora. Então, os meus intestinos, pô, eu tomei 10 dias de medicamento pesado. A gente sabe que 5 dias que você tomou medicamentos alopáticos, né, principalmente antibióticos, eu tomei um monte, etc., você demora, às vezes, 5 anos para refazer a sua flora intestinal. Então, eu estou em débito e vou ter que me cuidar durante aí meia década no mínimo, né? Então, quando você tem um problema intestinal, o que você vai ter, pessoal? Então, eu tive um estresse, deixa eu voltar, violento, né? Então, o que isso leva? Leva uma diminuição, né, de todas as bactérias boas. Você vai ter um monte de aumento de lipopolissacarídeo. Deixa eu passar. Lipopolissacarídeo. Você vai ter um aumento de estresse oxidativo, vai ter aumento de inflamação. Obviamente, você vai ter um aumento das citocinas pró-inflamatórias, um aumento, né, da NF-kappa-beta, né, e você vai ter uma diminuição do mTOR. Quer dizer, você vai entrar em fadiga rápido. Então, para quem está me escutando e que é paciente, pessoal, que não é da área da saúde, guarde. Procure uma pessoa que vai ser formada por nós. Por quê? Porque nós temos que avaliar tudo isso aí, né? E isso é possível. De novo, tem que saber interpretar exame, né, de nutrigenética, de né, genética aliada à nutrigenômica e principalmente as ômicas da vida, porque não sai em exame normal, tá? Por quê? Porque o pessoal da medicina clássica pede só exame normal. Então, o que saiu, pessoal, aqui? Que os intestinos, o microbioma intestinal, ele é amplamente influenciado por fatores externos, ou é positivo ou é negativo. E a relação com o sistema músculo-esquelético é a mesma coisa, tá? Então, depende, depois que você teve Covid, pessoal, não é só de pré-biótico e probiótico, exercício, depende dos alimentos, né? E isso tem uma influência enorme, né? Hoje e ontem, vocês viram, né, o professor Diogo falar, nós temos que tomar muito cuidado e, às vezes, o fisioterapeuta não tem ideia de como é importante ele entender tudo isso que nós ensinamos ontem, né? E imagino eu que tenho 58 anos, obviamente, eu já estou numa curva descendente, evoluindo para a sarcopenia. Nós, homens, perdemos muito mais massa magra do que a mulher, né? Então, nós temos que tomar alguma atitude. Agora, imagina pós-Covid com a sequela que eu tive, tá? Então, quando foi feita essa pesquisa, isso me chamou muita atenção, porque quando a gente chama de camundongos ou ratos germen-free, significa que eles são preparados, custam $300, $600 cada ratinho desse, né, preparado geneticamente, e foi mostrado, né, que a influência dos intestinos vão influenciar a massa magra. Isso começou, então, com o quê?
com animais, que a gente chama de estudos pré-clínicos, né? Então, germen-free são animais que não foram praticamente, né, colonizados por bactérias da microbiota intestinal. E mostrou, então, que se você não tem, no grupo que estava com bactéria ruim, perdeu totalmente a força muscular. Então, esse slide eu mostrei ontem e volto a mostrar hoje de novo. Então, eu tenho que me alimentar mais com ácidos graxos de cadeia curta e média, porque eles vão atravessar direto a rede linfática. Eles não vão ser como ácido graxo de cadeia longa, começar a ser, então, absorvidos na boca, depois vai para o estômago, para o intestino delgado. Não, não. Então, se eu ler, né, e se eu não fosse nutricionista, não, você não pode azeite, você não pode óleo, você não pode aquilo, porque vai dar diarreia. Não, pessoal, não dá nada de diarreia. E são esses tipos, né, de ácidos graxos que eu preciso. Então, tudo tem que ser reavaliado a partir da COVID, tá? Então, por exemplo, existem substâncias que vão nos ajudar muito. Ontem eu mostrei, estou repetindo hoje, o butirato, então eu tomo todo dia de manhã, butirato e outros tipos de ácido graxo de cadeia curta, que são chamados de pós-bióticos. Isso, pessoal, que vocês vão ver no curso, eu vou entrar profundamente, isso é o que é mais importante no pós-imediato. Quando você saiu do hospital, você tem que repor. Quem não for para o hospital, tem que fazer o exame e tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, quando eu entro com ácido graxo de cadeia curta, pessoal, eu tenho redução da inflamação intracelular, né, e é o que eu tomo praticamente 2 vezes por dia, de manhã e antes de dormir. Redução da expressão de fatores catabólicos, quer dizer, eu preciso voltar a aumentar a sinalização anabólica, e vocês viram, para sinalizar a estimulação da via mTOR. Porque se eu não estimular a via mTOR, pessoal, não tem jeito, tá? E falo mais para vocês, né? Quando nós temos uma alteração de determinadas estruturas, né, eu tenho que inibir essas estruturas, né, que estão aumentando o meu catabolismo. Tá? Então, existem algumas substâncias que nós vamos falar no curso que vocês têm que usar, que são oleosas, né, e que eu já dei algumas aulas mostrando que vão inibir determinadas substâncias que degradam, não só músculo, mas degradam também a parede intestinal. Então, pessoal, de novo, vê se ficou claro para vocês. Existe um eixo intestino-cérebro, um eixo intestino-músculo, e agora nós entramos no eixo intestino-pulmão. Então, se você não regularizar o intestino, seu pulmão vai ficar claro. Então, nós começamos a aula mostrando, nós temos órgãos emonctórios, ou então são chamados de órgãos drenadores. Na ordem hierárquica são intestinos, depois fígado e vesícula, depois rins e suprarrenais, pulmão e coração, para depois vir na pele, tá? Então, intestino e pulmão se relacionam entre si, você vai ter qualquer alteração na microbiota pulmonar, né? Você vai ter esta ligação com a microbiota intestinal. Pessoal, quando a gente fala microbiota pulmonar, tem gente que fala, o quê? Pessoal, quando a gente é feto, boca e ânus estão juntos. Uma pessoa que tem um problema otorrinolaringológico, e principalmente de sinos, né? Você tem problema no intestino. Onde é que nós temos mais bactérias? Não é no intestino. Nós temos mais nas vias aéreas superiores, na pele. Então, nós temos que entender que a GAUT, né, o tecido linfóide do intestino, ele está ligado ao malte, o GAUT, o BAUT, quer dizer, entra bronco, é tudo isso que eu quero né, no caso, lembrar para vocês que já foram nossos alunos, tá? Então, esse slide é também muito interessante para vocês, né? Então, dependendo do que você come, você vai, né, estimular a sua microbiota, vai ter assimilação ou não, e, obviamente, você vai estar trabalhando, né, com os lipopolissacarídeos, com os ácidos graxos de cadeia curta, média ou longa, né? Isso vai afetar diretamente, então, obviamente, intestino, pulmões e cérebro, através do nervo vago, tá bom? Guardem, a gente falou de nervo vago. E quando a gente fala de nervo vago, nós vamos relembrar daqui a pouco qual é interessante, né, a relação dele. Bom, mitocôndria, para nós, é o nosso maior tesouro. Aqui tem congressos nos Estados Unidos que só falam de mitocôndria, né? Eu participei de todos eles, né? Então, montei uma aula
que foi pouquíssimo acessada, né, num curso que eu coloquei, mas por quê? Porque as pessoas não dão devido interesse, né? Mas as mitocôndrias são o nosso maior tesouro. Quanto mais eu tiver, mais eu estou protegido, né? Então, a mitocôndria está totalmente e intimamente ligada à microbiota intestinal, é uma via de mão dupla, tá? Então, eu sei que eu tenho uma dependência na produção de energia. Obviamente, porque se eu tenho inflamação, eu tenho uma intoxicação, eu tenho praticamente uma oxidação, obviamente isso vai afetar de maneira geral a minha microbiota, tá? Então, uma inflamação intestinal, obviamente, pode interferir na sinalização mitocondrial. Por quê? Por causa das bactérias que compõem a microbiota. Aqueles que já foram nossos alunos vão relembrar, justamente nas membranas internas das mitocôndrias, é onde são produzidos a qualidade boa dos ácidos graxos. Então, quando você tem um perfil lipídico alterado, você tem que privilegiar a mitocôndria. E aquilo que aumenta mais mitocôndria e o mais rápido é através da fotobiomodulação.